Eu vou fazer mais um exemplo com vocês, que é um exercício bem parecido. Eu só mudei a equação da elipse e mudei a equação do campo vetorial. Então vamos lá. Encontre o trabalho realizado por um objeto que percorre uma elipse. Eu tenho a elipse 4x2 mais 25y2, e isso é igual a 100. Então, eu tenho uma partícula que percorre a elipse no sentido anti-horário. Essas palavras aqui são importantes. Anti-horário. Isso vai definir a sua função de parametrização. Ela percorre uma elipse só. Isso vai definir o domínio da função. Tudo bem? E essa partícula está submetida a um vetor força f de xy. Primeiro passo para você resolver esse exercício. Vamos lá, escrever passo 1. Passo 1 é parametrizar. Parametrizar a curva, que nesse caso é uma elipse. Poderia ser uma parábola, uma circunferência, uma hipérbole, poderia ser qualquer coisa. Por isso que, se você quiser passar em cálculo de primeira, só essa live aqui não é suficiente. Né? Aqui eu estou focando na curva do tipo elipse, mas tem várias outras. Se vocês quiserem que eu traga mais esse tópico, põe aqui nos comentários. Quem sabe eu faço uma integral de linha em cima de uma hipérbole, em cima de uma hélice, enfim, tem vários casos, tá? O primeiro passo é parametrizar a elipse. Vamos lá. A elipse é 4x2 mais 25y2 igual a 100. Divide todo mundo por 100. Fica x2 sobre 25 mais y2 sobre 4, que é igual a 1. Então, a gente descobre rapidamente que 25 é 5 ao quadrado e 4 é 2 ao quadrado. Isso aqui é uma elipse deitada. O x, o eixo maior está no x e o eixo menor está no y. Então, vamos esboçar a curva, fica mais fácil de entender. Ele está pedido no sentido anti-horário. Anti-horário. Então, para você passar em cálculo primeiro, você tem que saber identificar uma elipse e esboçar ela. Isso é importante. Mas aqui a gente não vai só esboçar a elipse, a gente vai parametrizar a elipse. Eu já tenho uma fórmula pronta aqui para a aula render. Sempre que tiver uma elipse na origem, um certo na origem, você vai pegar o termo que divide o x2 e colocar aqui, x, fica A cosseno. Pega o termo que divide o y2 e coloca B seno. Então, essa é a fórmula. Tá? Não vou demonstrar ela aqui não para a aula render. Mas toda elipse com seta na origem você vai parametrizar desse jeito aqui. Então, aqui vai ficar o x vai ser A, que é 5, vezes cosseno de t. E o y vai ser igual a 2 seno de t. Beleza? Essa aqui é a função r de t. A gente parametrizou a elipse. Agora você tem que pôr o domínio. O domínio disso aqui é de 0 até 2π, porque a gente vai percorrer apenas uma elipse. Você vai fazer uma volta só na elipse. Por isso que é de 0 até 2π. Se fosse duas voltas, 0 até 4π. Se fosse meia volta, você faz de 0 até π. Cuidado com o domínio. Se aqui fosse no sentido horário, você ia ter que mudar essa notação aqui. Você ia colocar 5 seno no x e 2 cosseno no y. Então tem que ter muita atenção, porque eu já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque confundiu o sentido, ou não prestou atenção nisso. O sentido aqui nas integrais de linha, na parametrização, o sentido é importante. Então vamos lá. A gente pode escrever essa função como 5 cosseno de t vezes 2 seno de t. Agora, esse é o primeiro passo. Parametrizamos a curva. O segundo passo vai ser derivar
É isso mesmo que você ouviu. Você vai derivar uma curva parametrizada. A gente vai derivar um vetor, uma função vetorial, né? Derivada de 5 cosseno fica menos 5 seno de t. Derivada de 2 seno vai dar 2 cosseno de t. Pronto. Aí agora, você vai para o passo 2. Deixa eu anotar aqui. Ó. E esse aqui foi o passo 2, né? O passo 3 é você analisar o campo de força. Nesse caso, o campo de força é menos 3y, 3x. Então, o campo de força deu menos 3y com 3x. Copiei certo? Menos 3y menos 3x. Fechou. Aí agora você vai substituir a função parametrizada no campo de força. Isso é bem simples. Aonde tem y, você vai colocar 2 seno. Onde tem x, você coloca 5 cosseno. Entendeu? Todo vetor, né? Você sempre coloca assim, ó, é x, vírgula y. Então, você vai substituir a função parametrizada no campo de força. Aqui eu tenho menos 3y, então vai ficar menos 3 vezes 2 seno. 2 seno t. E o y, a próxima coordenada é 3x. Então vai ficar 3 que multiplica o x. O x é 5 cosseno de t. 5 cosseno t. Fechou? Esse é o segundo passo. Você definiu o campo de força, né? Substituindo a função paramétrica. Agora, você vai para o passo 4. Para você passar em cálculo de primeira, recomendo, né? Fazer, quando o exercício é difícil, separe em várias tarefas mais simples. O passo 4 é fazer o produto escalar. Você vai fazer o produto escalar entre R' e o campo de força. São dois vetores. Você vai fazer o produto escalar entre eles. Ou seja, a gente já calculou tudo, né? Esse é o R', esse é o campo de força. Produto escalar entre os dois é só multiplicar x vezes x. Vai ficar menos 5 vezes menos 6, vai dar 30. Então, aqui deu 30 seno ao quadrado de x. Mais, agora multiplica y com y. 2 vezes 3 vezes 5 dá 30. Então, fica 30 cosseno ao quadrado de t. Agora, põe o 30 em evidência. Vai sobrar seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Aí você chega aqui, esquece da relação fundamental da trigonometria e não passa em cálculo de primeira. Tá? Trigonometria é importante. Quanto é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Isso aqui você tem que saber que é igual a 1, gente. Não tem que saber tudo de trigonometria, não, mas as principais regras você tem que saber. Tudo isso aqui é igual a 1. Então, o produto escalar é 30. Acabou. Agora, o último passo é resolver a integral de linha. A integral de linha, você vai integrar f escalar o R' dt. No domínio de t, né? Nesse caso, vai ser de 0 até 2π, porque a gente vai percorrer uma elipse só. Então, você vai fazer a integral de 0 até 2π, o produto escalar a gente já fez, deu 30. Qual que é a integral de 30 dt? Vai dar 30t, 30, né? Vezes t, é uma integral imediata, mas tem que saber. Poderia cair aqui numa substituição, partes, frações parciais, poderia aparecer qualquer coisa aqui. Nesse caso, apareceu uma integral imediata, que é bem fácil de resolver. Está valendo 0 até 2π. Então, a resposta é 30 vezes 2π, que é igual a 60π. Como a gente está falando de trabalho, né? Isso aqui provavelmente deve estar em joules. 60π joules, que é a unidade de energia. Então, essa é a resposta do exercício. Vou deixar
essa questão aqui, ó, questão 3 de para casa para vocês, é o mesmo enunciado. Encontre o trabalho de um objeto que percorre uma elipse no sentido anti-horário que é afetado pelo campo de força F. Só que eu mudei a elipse e eu também mudei o campo vetorial. Fica essa aí de para casa para vocês. Tenta fazer, depois põe aqui nos comentários a resposta. Tudo bem? Porque para você passar em cálculo primeiro, tem que treinar. Não adianta só ficar vendo essa live, não. Tem que praticar também. Pega os exercícios 2 e 1, que eu resolvi aqui, anota no seu caderno e faz de novo. Não conseguiu fazer? Volta aqui no vídeo e confere a resolução. Essa é a vantagem da aula online, né? Você consegue ver a gravação, assistir um replay quantas vezes você quiser, aumentar a velocidade.